Yangshu. A secretária dele disse: pastor, não pode atender o senhor agora não, ele está orando. Aí o homem engrossou a voz do outro lado, diz: eu sou o presidente da Coreia, eu quero falar com ele agora. A secretária disse: não vai atender o senhor não, ele está orando. Mais tarde o presidente ligou bravo para o pastor. E o pastor respondeu: o senhor sabe por que eu não atendi o senhor? Porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Deus é prioridade. Se nós queremos avivamento, queridos, Deus precisa ser prioridade, é sede de Deus. Deus vai derramar água, é sobre o sedento. Deus vai derramar as torrentes, é sobre a terra seca. Deus vai derramar do seu espírito, é para uma igreja sedenta. Como é que aconteceu o Pentecoste? É quando aqueles crentes todos unânimes perseveraram na oração. Irmãos, nós somos tão complicados que está acontecendo o seguinte hoje. Nós temos departamento de oração na igreja. Um grupo que ora. Quando você olha para a igreja do Novo Testamento, a igreja unânime ora. Levanta a voz em uníssono. Avivamento é sede de Deus. É sede do Altíssimo. Amados irmãos, nós não podemos nos acostumar com a igreja que não ora. Nós temos tempo para tudo. Marca um churrasco, o povo aparece. Marca uma reunião de oração, não tem tempo. Por quê? Porque não temos sede de Deus. Eu vou dizer para você, um crente que não tem sede de Deus, ele quando vai orar, ele faz uma longa oração de 5 minutos e não tem mais papo com Deus, não tem intimidade, esgota o assunto, é um peso, é um martírio. Nós precisamos de avivamento, queridos, sede de Deus. Mas vamos ao último ponto. Primeiro, o avivamento é necessidade da igreja. Primeiro é promessa de Deus. Segundo é necessidade da igreja. Terceiro, deve ser buscado pela igreja. Quarto lugar, o avivamento traz resultados extraordinários. Olha o verso 4 comigo agora. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. O primeiro resultado é um crescimento numérico expressivo. Você já pensou nesse negócio? Os descendentes de Abraão aí brotando como salgueiro junto às correntes das águas. Leia a história dos avivamentos e você vai perceber que às vezes num dia Deus salvou mais gente do que em anos, muitos anos de trabalho na força do braço da carne. Nós às vezes dependemos muito de nós mesmos, do nosso esforço, da nossa inteligência, dos nossos métodos, das nossas estratégias. Quando nós dependemos mais de Deus, é o próprio Deus que faz a sua obra. Os nossos templos estão fincados em avenidas, em ruas estratégicas, talvez centenas, milhares de pessoas passam defronte dos nossos templos, não são atraídas. Por quê? Porque falta avivamento. Em tempos de avivamento, as pessoas são atraídas irresistivelmente. Deus vai lá onde as pessoas estão e as traz com o coração quebrantado. Alguns de vocês aqui conhecem o missionário Ronaldo Lidório. E esse é um nome, Francisco, se você um dia puder trazer aqui, valeria a pena. Para mim, Ronaldo hoje é a maior expressão no Brasil e talvez no mundo na área de missiologia. É um jovem ainda, muito culto, muito simples, um homem de Deus. O Ronaldo foi plantar uma igreja entre os Concombas, em Gana, um povo animista, ágrafe, não tinha ainda gramática escrita, um povo nunca tocado pelo Evangelho. Depois de se esforçar semanas e semanas no meio de matas e alagados para descobrir esse povo no mapa,
Ao chegar lá, ficou 3 meses orando e jejuando, pedindo a Deus uma estratégia para alcançar o povo. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre entre os concombas. Eles não aprenderam o nome dele. Ronaldo era um nome muito complicado para pronunciar, então eles mudaram o nome dele para um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava: como é que você chama? Qual o seu nome? Ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Isso provocava uma segunda pergunta: quem é o seu Deus? E ele respondia assim: ajunte o povo da sua aldeia, que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Em outras palavras, não tinha melhor introdução de sermão do que o nome dele. Uma mulher de uma aldeia vizinha, ouvindo isso, fez uma viagem a pé, de 3 dias, com a criança de 7 meses enrolada num lençol, à beira da morte, com a pele necrosada, com ferida da cabeça aos pés. E ela chega lá e pergunta assim: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo responde: sou eu mesmo. A mulher desembrulhou a criança dos lençóis, com ferida da cabeça aos pés, com a pele praticamente necrosada, e pergunta assim: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar. Porque os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. Ronaldo pegou aquela criança nos braços, disse: meu Deus, esse povo não sabe que tu és o Deus Todo-Poderoso, esse povo não sabe que o teu filho venceu a morte e tem todo o poder no céu e na terra. Ó Deus, cura esta criança, para testemunho do Evangelho, para a glória do teu nome. Embrulhou a criança de volta nos lençóis, devolveu a sua mãe. Ela pegou o caminho de casa, 3 dias a pé. Quando ela chegou na sua aldeia e desembrulhou a filha dos lençóis, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo da criança. Aquela mãe sai gritando a plenos pulmões pelas cabanas da sua aldeia ter encontrado Deus vivo. O Ronaldo registra num dos livros que, a partir daquele dia, não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. Os feiticeiros vinham correndo de longe, chorando, confessando os seus pecados. O Ronaldo ficou ali pouco mais de 6 anos. Plantou 14 igrejas, com mais de 4.000 pessoas convertidas. Há 2 anos nós recebemos um pastor e um presbítero daquela igreja. Já são mais de 40 igrejas, com milhares de pessoas convertidas. Porque quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão brotam como salgueiros junto às correntes das águas. Há um segundo resultado aqui. Segundo resultado do avivamento, é que os crentes se levantam para testemunhar. Olha o versículo 5 agora. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará o nome de Jacó. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O Instituto Moody fez uma pesquisa e constatou que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Em outras palavras, 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Eu pergunto a você, se levantar a mão, quantas pessoas você teve já o privilégio de levar a Cristo? Em tempos de avivamento isso não acontece, queridos. Em tempos de avivamento, crianças, juniores, adolescentes, jovens, homens, mulheres, velhos, doutores, analfabetos, pastores, leigos, todos se levantam para dizer: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. Imagine se a igreja toda se levantar para ir para a rua, para a praça, para os becos, para as prisões, para os palácios, para as universidades, para os hospitais, para os salões de sabedoria, para os shopping centers, para todo lado, para todo lugar, na rua, no táxi, no ônibus, na vizinhança, na parentela, dizendo: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Essa mensagem sairia na velocidade de um rastilho de pólvora e impactaria o mundo. O grande problema, queridos, é que nós nos calamos. Nós nos calamos. Preste atenção numa coisa. Escute o papo dos crentes depois do culto.
na maioria, está discutindo qual foi o resultado do jogo. Como é que foi o placar? Se o time subiu para a primeira divisão, se desceu para a segunda divisão, o que está acontecendo? O que empolga o coração das pessoas não é o evangelho. O nosso culto é algo estanque na vida. Acabou o culto, acabou todo o papo do espiritual, acabou todo o entusiasmo com a obra de Deus, não tem mais engajamento, não tem mais paixão, não tem mais fervor, não tem mais entusiasmo. Não é assim em tempo de avivamento. O povo tem pressa para falar de Jesus, o povo tem alegria de falar de Jesus. Talvez você diga, pastor, mas eu não sei falar, mas eu não sou teólogo, mas eu não fiz seminário, mas eu não fiz instituto bíblico, mas eu não conheço teologia, mas eu sei muito pouco da minha Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você, você sabe tudo quanto um crente precisa saber para levar alguém a Cristo, tudo. Se você não sabe nada, talvez você possa dizer, eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Quando eu cheguei no seminário de Campinas, em 1978, e eu vim de uma região rural, praticamente, uma missionária americana me disse um dia, fazendo amizade comigo, eu vou te levar na escola de cadetes de Campinas. É um lugar bonito, pomposo. E eu cheguei lá, primeiranista, calor, o coração todo ardendo para falar de Jesus, e o primeiro soldado que eu vi na minha frente, o cara todo paramentado, com o seu nome bordado na lapela da sua farda, com a metralhadora na mão, chamado João Miguel Copas. Eu me aproximei de João Miguel Copas e perguntei, João Miguel Copas, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? E o cara faltou pouco me bater. Ele me insultou muito. Ele blasfemou, ele xingou, ele falou palavrão, ele disse, não me fala dessa bobagem, eu não acredito nessa tolice, eu não acredito nesse negócio de Deus, e não me incomode. E eu confesso para vocês que eu fiquei sem rumo de casa. Mas antes de ir embora, Deus me deu coragem para dizer algumas coisas para o João Miguel. Ele disse, João Miguel Copas, antes de ir embora eu quero lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você acredita nele ou não? Deus não depende de você acreditar nele para ele existir. Ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. Esse Deus se importa com você. E esse Deus provou o amor dele por você, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. E terceiro, você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo. O cara está com a metralhadora na mão. O que eu nunca esperava é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela disse, Hernandes, eu quero que você vá na minha casa agora. Eu falei, o que aconteceu? O João Miguel Copes está na minha casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Falei, será que ele não gostou da minha abordagem? Será que ele ficou ofendido? Eu fui parar pensando 1000 coisas. Quando eu cheguei naquela casa, o João Miguel Copes estava sentado no fundo da sala, e ao me ver entrando, ele se levantou e correu na minha direção, e me segurou pelos braços, e chorando em pranto, disse, por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava de joelhos em lágrimas, se rendendo aos pés do Salvador. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo, de vê-lo sendo batizado, e quando chegou o período das férias de julho, quando eu retornei, eu disse, eu já levei 3 colegas a Cristo. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com o João Miguel Copas. Este ano, pregando no congresso da CEPAL, alguém se aproxima de mim e pergunta, você sabe do João Miguel Copas? Eu disse, não, eu gostaria de saber a notícia dele. E ele me respondeu, eu sou amigo dele. Ele me diz, João Miguel Copas hoje é general, é uma das mais altas patentes. João Miguel Copas, mais do que isso, ele é um ministro do Evangelho, ele é pastor hoje. Naquela semana, João Miguel Copas me mandou um e-mail. Pastor Hernandes, eu quero lhe dizer que o seu trabalho no Senhor não foi em vão. Na semana seguinte, ele marcou um encontro comigo em São Paulo, para